Câncer, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velum, é um prazer te ter por aqui. Te convido a um momento de pausa e de reflexão junto comigo. Não sei o que está se passando, mas se chegou até esse vídeo, pode ser que a espiritualidade tenha uma mensagem para o seu momento. Lembre-se de adaptar a leitura para o seu contexto, é uma leitura coletiva, geral, intuitiva e atemporal, tá? Nem todas as mensagens irão ressoar com o teu momento. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar para o fortalecimento dessa egrégora e também como moeda de troca. Lembrando que para agendamento de leituras particulares, tá? O meu contato está na descrição do vídeo. Tem várias modalidades de leitura e para inscritos no canal eu estou fornecendo, tá? 10% de desconto na primeira tiragem, tá bom? Então aproveitem, certo, Câncer? Agora vamos lá. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral e estelar. A ciência feito, ciência feito, ciência feito. Vamos lá, Câncer. Boa sorte na tua leitura. O que traz, Câncer, a minha mesa de espiritualidade, por gentileza? Tem cancerianos e cancerianas de coração partido por aí? Iniciei a leitura de vocês com 3 de espadas. Alguns cancerianos e cancerianas podem estar passando por um processo emocional um pouco complicado. Ai. Eu tenho a energia de vocês aqui na mesa, tá? Rainha de Copas. Eu posso estar falando com energias femininas aqui, mocinhas. E quando eu falo energias, tá? Não necessariamente é gênero biológico, tá? Lembrando que temos as 2 polaridades, tá bom? Algumas pessoas de Câncer estão profundamente magoadas, tá bom? Vocês podem estar lidando com energias de peixes, Câncer e escorpião também, tá? Algumas pessoas podem estar se sentindo traídas, tá incômodo. Algumas pessoas do signo de Câncer, tá? Inclusive estão jogando o emocional de lado, não querem sentir, estão negligenciando sentir as dores, porque a Rainha de Copas, ela caiu no chão, tá? Alguns cancerianos e cancerianas estão tendo dificuldade de encarar algo a um nível mais interno e estão tendo dificuldade, inclusive, de processar essa dor, porque lembrando, espadas é campo mental, né? Eu ia falar gêmeos. Vocês estão lidando com alguém de gêmeos, Câncer? Me dá mais uma espiritualidade. O que causou esse 3 de espadas em Câncer? Alguns cancerianos e cancerianas possivelmente pegaram um flagrante aí, né? Alguns cancerianos e cancerianas pegaram um flagrante. Eu tenho aqui a lâmina do sol. Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de leão, tá? E eu tenho a lâmina do dependurado. Pode ser que alguns cancerianos e cancerianas tenham feito de fato um flagrante aí de uma traição. Até possivelmente, cancerianos por si só já são extremamente intuitivos, tá? Então possivelmente alguns cancerianos e cancerianas já estavam sendo intuídos, tá? De que precisavam jogar o emocional de lado e perceber a situação como ela realmente é, né? E é claro que isso é uma situação em que muitas vezes nos colocamos que é desconfortável, é um tanto sacrificante, não é mesmo, Câncer? Para algumas pessoas, tá? Isso foi até uma atitude nova que vocês tomaram. Eu fiz aqui um paralelo, o Sol com o dependurado, tá? Eu caio na aspectação 22, a lâmina do louco. Algumas pessoas tiveram o impulso, né? De se colocarem em uma situação um tanto até arriscada para pegar algo. E agora que vocês obtiveram clareza acerca disso, vocês estão um tanto incomodados, ainda tá numa situação em que você se coloca numa perspectiva de observar. Tá um tanto sacrificante, né? Ver as coisas tão as claras assim. Quem fez isso com Câncer? Para algumas pessoas, tá? Vocês estão lidando com pessoas do eixo de Sagitário. Uma energia sutil,
Pode ser alguém... uma energia sutil, pode ser a energia de alguém, tá? Que te transmita uma certa paz, mas ao mesmo tempo te confunda um pouco, tem uma certa profundidade, um certo mistério. Eu tenho aqui a lâmina da temperança, eu tenho a lâmina da lua, vocês podem estar lidando também com outros cancerianos e piscinianos, tá? Inclusive a leitura de peixes já estará disponível também, tá bom? Para algumas pessoas, vocês se sentiam até extremamente, vocês tinham trocas extremamente gostosas aqui, né? Porque a minha lâmina da temperança, ela vem representada pelos lírios, né? Quando eu traço um paralelo simbólico com o Lenormand, os lírios também falam de sexualidade. Alguns cancerianos e cancerianas, inclusive, até sonham com essa pessoa, porque o 9 de copas também proporciona isso, né? É o aspecto do desejo aquela coisa mais inconsciente, sabe? Alguns cancerianos e cancerianas, né, ficaram esperando um desejo se realizar aqui e perceberam que, na verdade, era uma ilusão. Caraca, câncer. Que M, hein? Que situação. Me dá mais uma. Essa pessoa que fez isso com o câncer, essa pessoa que fez isso com o câncer, fez isso de maneira proposital, sim ou não? Olha essa coisa interessante, câncer. Olha, ao que indica aqui, tá, o câncer, que algo acabou antes de começar, né? Eu venho aqui com 3 de bastos, com 10 de bastos. Essa pessoa, inclusive, e o 10 de bastos ele veio mais afastadinho, tá? Pode ser que, inclusive, tá? Essa pessoa, inclusive, até tinha, assim, a pretensão de levar algumas coisas adiante, mas em algum momento isso se tornou extremamente pesado, tá? Para essa outra pessoa aqui. E eu tenho 13 de bastos, eu fico com a expectação de a morte de bastos. Pode ser que algumas pessoas que estavam lidando com câncer tenham sentido a necessidade de fazer uma transformação profunda de como que as coisas iriam continuar, porque possivelmente já estava muito pesado para essa pessoa. Algo que eu tô sentindo aqui, o câncer, e adequem é uma leitura para um coletivo, tá? Nem todas as situações vão abarcar uma leitura coletiva, então para isso somente uma leitura particular, meu contato está na descrição, tá bom? Mas para alguns cancerianos e cancerianas eu não percebi de fato uma certa maldade, uma intenção. Que coisa curiosa. Algumas pessoas também se afastaram ou fizeram isso com o câncer porque precisavam expandir, porque algo já estava extremamente drenado, cansativo. E eu tenho, né, de energia oculta a lâmina da morte, me trazendo que foi um processo até de desconstrução interna. Por isso que eu falei que algo acabou antes de começar. O que aconteceu exatamente, espiritualidade, de maneira mais clara e objetiva? Mas assim, vocês tinham possivelmente um nível de profundidade absurdo aqui, porque com a lâmina da lua, com a temperança, é uma energia que é calma, que é sutil, mas ao mesmo tempo é profunda, é satisfatória. O que aconteceu exatamente? Ui! Tá, vamos lá. Para alguns cancerianos, tá? Pode ser que essa pessoa ela tenha tido um insight, uma necessidade, uma intuição, tá? De que precisava fazer algo no sentido de começar algo, tá? De passar por uma profunda transformação, um restart, um início, tá bom? Eu tenho a lâmina do mago aqui, vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de gêmeos, tá? Embora o mago também converse com o eixo de virgem, então sinta-se à vontade para olhar também, tá bom? Esses signos já tenho disponível aí no YouTube, tá? Para algumas pessoas que estavam lidando com câncer, tá? Pode ser que essa outra pessoa tenha tido a necessidade de começar algo, de utilizar todas as ferramentas para ter um início mais satisfatório na vida delas. Pô, mas uma pessoa foi egoísta. Sim, foi egoísta, tá? Acontece, câncer, que às vezes ficamos muito
numa expectação de esperar, de suspender, de deixar a situação meio suspensa, e a gente não viu que o time da pessoa já mudou. Eu não duvido que alguns cancerianos e cancerianas, tá, tiveram que encarar, inclusive, situações de medo aqui. Só um minuto, câncer. Para alguns cancerianos isso aqui foi como a torre, né? Para outras pessoas, essa outra pessoa, tá, estava passando por um momento de desconstrução absurda e vocês não entenderam. Por que você tá me dizendo isso, Vilão? Uma pessoa foi filha da puta comigo. Gente, eu tô olhando a energia que tá caindo aqui, tá? Eu fiz uma soma aqui breve e pela redução caiu na expectação da lâmina da torre. Pode ser que algo na vida dessa pessoa tenha ruído de uma maneira que ficou extremamente pesado para essa pessoa, tá? Comprometendo inclusive sonhos, desejos. A lâmina da lua também fala da expectação do inconsciente, tá? A lâmina da lua fala de medos, fala de um emocional mais profundo, tá? Pode ser que alguma coisa ruiu na vida dessa pessoa que vocês lidaram e essa pessoa percebeu que levar essa situação adiante num trade de bastos, postergar, levar essa situação pro futuro, se tornaria extremamente pesado, tá? Não seria satisfatório e essa pessoa optou por começar uma nova jornada, possivelmente sozinho. Para outras pessoas, eu não posso deixar de dizer aqui que vocês lidaram, tá? Com a pessoa que, digamos que tem a mão pro batuque. Eu posso estar falando com cancerianos e cancerianas aqui que se apaixonaram por pessoas que eram do meio magístico ou que eram bruxas, trabalhavam com cura. É o que eu tô sentindo aqui, tá? É a energia que eu, Velum, estou pegando. Existe um laço energético ainda, porque com o dependurado aqui, eu não, né, não quero correr o risco. Uma rainha de ouros. Vocês podem estar lidando, tá, com pessoas do eixo de Virgem, Capricórnio e Touro. Curioso, Câncer. Existe um laço energético ativo. Rapaz. Existe possivelmente uma tendência, tá, de alguns cancerianos e cancerianas quererem controlar uma situação aqui. Por que 4? 4, né, é o número da matéria, é a contenção. Pode ser que alguns cancerianos e cancerianas ainda se sintam um tanto conflitantes, eu diria, acerca dessa figura. É uma figura que possivelmente marcou muito a vida de vocês. Mas eu não tô sentindo energia de laço energético, não. Pelo contrário. Alguns cancerianos e cancerianas, inclusive, já estão se afastando dessa energia, inclusive. Para alguns cancerianos e cancerianas, tá? Existe sim. Eu venho aqui com... Mas é uma coisa que é mais sutil, tá, o câncer? Eu venho aqui com um 2 de bastos, tá? O 2 de bastos é uma questão que ela é dual. E também pela questão da qualidade da lâmina, né? Bastos é energia. Eu perguntei se existia um laço energético. E eu tenho uma energia parada aqui, tá? Então, aqui me denota, tá, que possivelmente alguns cancerianos e cancerianas, de uma maneira um pouco mais sutil, a um campo mais energético, sinta a presença, sinta uma certa potência, tá, uma certa latência, é o que eu estou sentindo aqui, acerca dessa pessoa, até porque o 2 de bastos, ele caiu em cima do dependurado com o sol, tá? Pode ser que exista algum tipo de laço ativo, alguma coisa nesse sentido. Desculpa, câncer, meu telefone, o meu outro aparelho que tocou, uma consulente falando comigo, certo? E assim, o câncer, claro que sim, para algumas pessoas, tá? Isso aqui pode se configurar? Pode. Ai, Velon, será que é o meu caso?
aí, Câncer, somente numa leitura particular, tá? Porque não tem como eu abarcar. É até difícil ler essa leitura para um coletivo, tá bom? Mas eu senti a necessidade, tá? De fazer essa pergunta para alguns aqui. Só um minuto. 13, 16... aqui a partir do momento que vocês fizerem um corte de laços, tá? Eu senti que é uma coisa mais abrupta, porque eu tenho 16 de laços aqui, no 2, no As, no 10 e no 3. Um corte de laços já resolve. Eu não faço esse tipo de trabalho, tá? Mas quem quiser indicação, eu conheço uma pessoa que realiza esse tipo de trabalho. Inclusive, eu mesma já fiz. Já foi necessário pra mim, tá bom? Qual o conselho para cancerianos e cancerianas que estão lidando com isso, para além da questão de vocês procurarem uma orientação, tá? E se for o caso, se for identificado, né, a questão de um corte de laços, qual é o outro conselho para cancerianos e cancerianas que estão passando por isso? Como que cancerianos saem desse aspecto de frustração, de dor? Para alguns aqui seria interessante, tá, Câncer, vocês lidarem com um auxílio de uma pessoa que tenha mais expertise acerca de traumas, tá bom? Se isso aqui é realmente uma situação que gere bastante desconforto, tá? Que mexa profundamente com o psicológico de vocês, é necessário que você busque, tá? Um auxílio de uma pessoa da área... Embora, porque Rei de Copas, né? Rei de Copas é o rei das emoções, é aquele rei que conhece as emoções mais profundas. E como eu tenho um 10 de espadas aqui, pode ser que vocês busquem, tá? Seja necessário vocês buscarem um auxílio terapêutico para alguns aqui, tá bom? Um médico. Até para descartar outras comorbidades também, tá, Câncer? Mas o que é para Câncer? Para alguns cancerianos e cancerianas, tá? É necessário fazer uma escolha de algo mais plausível, mais concreto, que ressoe com o momento de vocês de crescimento, tá? Eu venho aqui com a lâmina dos enamorados e a lâmina do as de pentáculos, tá bom? Me trazendo a ideia, tá? De que vocês já sabem muito bem qual decisão tomar. Se isso aqui é um afastamento no sentido de, olha, eu nunca mais quero ver essa pessoa pintada de ouro na minha vida, faça isso, até porque isso é justo pra vocês, tá? Pra outras pessoas venha ser benéfico, tá? Vocês investirem, tá? Numa questão de deixar as coisas claras, deixar as coisas justas também, tá? O Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro de comunicação, tá? Como veio junto com a Lâmina da Justiça, pode ser, tá? Que vocês venham a passar por um eixo que, se isso aqui foi um casamento que acabou, tá? Nessa parafernália toda aqui, pode ser que vocês precisam ter um diálogo muito limpo, muito claro acerca da questão de como que as coisas elas vão se estruturar daqui em diante. Eu sou do tipo de pessoa, o Câncer, que eu sempre acredito na possibilidade, tá? De você... Não é que reaproveitar, digamos assim, algo que já está fadado ao fracasso. Mas isso aqui foi um deslize da outra pessoa. Às vezes a pessoa estava muito focada em construir algo a nível de trabalho, Câncer. Às vezes a traição, ela não necessariamente envolveu uma terceira pessoa. Eu sempre falo que a questão de triangulação nem sempre envolve três pessoas. Às vezes três pessoas no sentido de amante e um casal, né? Às vezes uma triangulação na nossa vida, e eu tenho 3 de espadas ali, ela abarca, por exemplo, um casal que não encontra o tempo por conta de questões materiais, por exemplo. Existe a necessidade, tá, de vocês encontrarem um eixo de equilíbrio, tá bom? Conversarem com o parceiro de vocês, porque para alguns aqui, essa situação tem jeito, tá? Para outras pessoas, existe a necessidade de que vocês tragam uma comunicação equilibrada e clara sobre como que vocês vão direcionar isso aqui daqui em diante, entende? 11, 17 é a estrela. Para alguns cancerianos e cancerianas, tá? Seria muito prudente também que vocês busquem auxílio, tá? E falem sobre isso, falem sobre o processo de cura de vocês, falem sobre as questões que vocês vêm trazendo para alguns aqui. Para alguns, isso aqui já é uma situação um tanto arrastada ou antiga. É o que eu tô sentindo aqui, tá? Certo? Vou puxar o Lenormand aqui, tá bom, Câncer? Pra gente poder finalizar a sua leitura, tá? Leitura hoje bem rapidinha. Câncer, se esse vídeo engajar bastante, tá? Darei prioridade para soltar leituras bônus, tá bom? Então engajem bastante nesse vídeo, tá? Gêmeos ganhou leitura bônus, Virgem também. O que mais para Gêmeos?
confirma, tá? Tudo que eu falei até o presente momento. E também, ô Gêmeos, a necessidade, tá? De que você confirme algumas coisas antes de sair tomando atitudes impulsivas, tá? Tomem bastante cuidado, analisem com cautela a situação, não sejam injustos, principalmente com vocês, tá? E busquem também ancoramento emocional, porque com certeza esse momento aqui tá sendo muito difícil para alguns de vocês, tá? Aqui confirma que existe uma tendência, tá? De alguns cancerianos e cancerianas reaverem situações passadas no sentido de finalizar algumas situações, tá? Outros cancerianos e cancerianas já trazem uma questão de dor, de mágoa, de trauma, de muito tempo, porque, viu? Eu tenho a lâmina do navio, o navio é representado por um 10 de espadas, inclusive essa lâmina caiu na leitura de peixes, vocês podem estar lidando com alguém de peixes, tá? E é preciso resolver, tá? É preciso que vocês ancorem essa situação no sentido de vocês conseguirem curar, tá? Esse 10 de espadas, porque um 10 de espadas também não é brincadeira, não é nem um pouco confortável, tá bom? Outras pessoas precisam buscar um direcionamento para ter certeza também, tá? Se é a situação de vocês aqui. Me dá mais uma espiritualidade, por gentileza. Algumas pessoas querem uma confirmação, né? Se a pessoa do passado volta. Outras pessoas precisam de uma confirmação, tá? Acerca de trabalhos espirituais na energia de vocês. Eu tenho a lâmina do chicote, eu tenho a lâmina da cruz, tá? Me trazendo a ideia, tá? De que é necessário vocês terem prudência e procurar saber se existe alguém preso na energia de alguns de vocês, tá? Se existe a necessidade de ser feito algum tipo de divórcio ou corte de laços, tá bom? Até para vocês aprenderem a reconhecer a energia, tá? Porque às vezes a gente fica numa situação de puxa e empurra energético, eu digo por experiência, tá, Câncer? Eu já passei por isso. Às vezes a gente não entende, caraca, eu já tô fazendo terapia e não sei o que, isso, aquilo, outro, e eu tô fazendo, sei lá, exercício e tá tudo certo, por que que essa pessoa ainda... eu tô sonhando com essa pessoa ainda. Às vezes é uma questão energética, tá? O Câncer. Novamente eu ia falar Gêmeos. Meu Deus. Às vezes é uma questão energética, tá, Câncer? Então precisa dar uma olhadinha nisso, tá? Às vezes, sim, é só um corte de laços e já resolveu o problema, tá? Uma limpeza. Para alguns aqui existe a necessidade de um reiki, tá bom? Nossa, que coisa curiosa. Para algumas pessoas, inclusive... Isso aqui não vai ser para todo mundo não, tá, o Câncer? Mas para algumas pessoas, essa pessoa se afastou porque, inclusive, receberam um estalo da espiritualidade. Um estalo da espiritualidade. Eu tenho aqui a lâmina da vampira, tá? Para fazer um trabalho de cura a nível mais coletivo, tá? A lâmina do jardim, ela veio justamente aqui no 3 de bastos com a temperança. Pode ser que alguns cancerianos e cancerianas não entenderam o afastamento de alguém, mas essa pessoa possivelmente tinha propósito, tá? Com a espiritualidade. E aí vocês se sentiram traídos. Não é que foi uma traição literal. Pode ser que o caminho dessa pessoa era outro. Que a energia de vocês naquele momento já tinha cumprido a função. Para muitos isso aqui é uma questão de um desgaste energético que vocês não estão entendendo muito bem, não tá claro, não tá, precisa ser trazido à luz. É por isso que aqui pede para que você olhe por outros pontos de vista também. E para outros, é claro, existe a necessidade, tá, de vocês procurarem auxílio, porque possivelmente está havendo atravessamentos energéticos aqui, vindos de fora. A lâmina do jardim, eu posso estar falando de pessoas interferindo na escolha, nas decisões, tá? Para outras pessoas, tá? Foi de fato uma questão de traição exposta, né? Que vocês podem ter se sentido ridicularizados. E é preciso que vocês ampliem o campo de visão e saiam, tá? Dessa angústia. Porque para quem realmente foi traído, tá? Para quem realmente passou por isso aqui, Câncer, vocês merecem mais. Vocês merecem pessoas que reconheçam, tá? O esforço de vocês, que reforcem isso também, não importa quantas vezes essa pessoa diga
que vocês são importantes, que vocês têm valor. A lâmina do chicote, o câncer, ela também vem como disciplina, como algo sendo reforçado ao longo do tempo. Alguns cancerianos e cancerianas têm a necessidade, tá, de serem reconhecidos, aqui é um 6 de bastos, tá, de serem reconhecidos, porque por algum motivo fatores externos acabam atravessando a energia de alguns cancerianos aqui. Me dá só mais uma pra esse jardim aqui. Eu posso estar falando com cancerianos e cancerianas que tenham dificuldade, tá, em se expor, inclusive. Me dá mais uma. Para alguns, quem tomou essa atitude aqui, né, vocês sentiram como se fosse uma foice, né? Para alguns cancerianos e cancerianas, tá? Inclusive, isso aqui foi o pivô de uma separação. Essa outra pessoa foi um pivô de uma separação. Quem, Velu? A pessoa que influenciou diretamente, tá? Na decisão da pessoa em qual vocês estavam se envolvendo. Para outras pessoas, tá? Que já é um outro eixo, tá bom? A pessoa que se afastou por questões, sei lá, espirituais, enfim. Para outras pessoas, tá? Essa pessoa possivelmente já cortou o laço energético entre vocês, só que ainda tá reverberando na energia de vocês. Essa pessoa, inclusive, possivelmente quer que você se liberte disso, tá? E reforça aqui a necessidade, tá? De um corte de laço. A foice, ela caiu exatamente embaixo do chicote. Agora me dá só mais um aqui pra essa lâmina aqui, por gentileza, espiritualidade. Eu tô falando com pessoas aqui que possivelmente ainda não tiveram clareza, lucidez, tá? De que essa pessoa que se afastou, elas tinham propósito, compromisso, tá? Com algo a nível coletivo e vocês não entenderam. Essa leitura não vai ser pra todo mundo. Mais alguma coisa pra câncer? Entendi. Tá. Nossa senhora. Alguns cancerianos e cancerianas foram bloqueados e impedidos, tá, de se movimentar novamente em direção a essa pessoa. Um, porque não estava sendo benéfico. Segundo, estavam machucando vocês, tá? Estavam ativando gatilhos em vocês. Então essa pessoa, inclusive, preferiu se afastar, se enclausurar, se colocar em uma torre, tá? A lâmina da montanha, ela veio em cima aqui desse eixo da leitura, e a lâmina da torre, ela veio em cima da lâmina da mulher. Me denotando aqui, tá? Que essa pessoa, inclusive, ela fez um favor pra vocês, porque possivelmente essa própria pessoa aqui, e eu falei mulher, né, mas pode ser um homem com essa energia aqui, tá tudo bem. Olha como ela é trevozinha, parece comigo, bonita. Olha só, conhecida. Mas olha só, o câncer, para algumas pessoas, essa pessoa, inclusive, ela foi responsável, ela foi prudente, ela foi um tanto dogmática, pode ter parecido que foi fria, distante, austera, mas ela identificou, tá, que a capacidade de ela estar machucando vocês, ela preferiu, inclusive, de se afastar, tá, porque enquanto essa pessoa não fizesse esse movimento, vocês teriam muita dificuldade, inclusive, de se afastar desse vínculo. Tá bom, câncer? Bem, essa foi a leitura de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Beijo no coração. E eu espero que vocês fiquem bem, cancerianos. Por favor, tá bom? Até breve.